Deu? Oi, Carol. Deu. Olá! Olá! Tudo bem? Tudo Tá bem, e conseguindo me você? ouvir? Tudo certo. Quer dizer, nem tão certo assim, né? Oh, Tô meu meio. Deus. Gente, ela está dodói. Tô. Eu tô ouvindo um delay aqui. A Thales, gente, ela é graduanda em Ciências Atuariais pela Federal do Rio Grande do Sul. Ela é associada à PMEC Sul e é criadora de conteúdo da Nelógica. E por que que eu convidei essa pessoa tão especial para estar aqui com a gente? Primeiramente, porque a gente tem a mesma pegada da educação financeira e Uhum. para descomplicar esse mundo dos investimentos, o mundo das finanças. Para quem não sabe, eu sei que a maioria aqui já trabalha com day trade ou faz um buy and hold ali e tal. A Nelógica é aquela empresa que faz aquela plataforma que a gente utiliza, né, para as operações. Então, atualmente, eu sou suspeita para falar porque é a melhor que a gente tem no mercado. Desculpa, mundo, desculpa, Brasil, né? Não é porque a Thay está aqui, eu sempre falo isso, falo nas minhas aulas. Todo mundo, quando manda assim, ai, Carol, o treinamento você explica em qual plataforma? Sempre é o Profit, né? Então, É, o fica a Profit é dica. líder de mercado, né? Na verdade. Isso. Então, tá, e o que que eu quero assim, qual que é a ideia, né? A gente sempre fala muito isso de descomplicar. Quando teve um dia que você postou um vídeo, eu achei muito interessante, você explicando para as pessoas que você quem criava o conteúdo, porque eu acho que tinha Uhum. muita gente que te indagava isso, né? Poxa, você só Sim. lê, você pega um texto pronto e nananã, né? E como que é esse processo de pesquisa, assim, que vocês fazem diariamente aí? Quais Uhum. são os critérios, assim, que vocês utilizam? O que que vocês analisam com relação às notícias? Porque eu acho que notícia é algo muito importante para a gente que opera day trade, né? E para quem faz Demais. buy and hold também. Então, Uhum. o que que você conta, assim? Quais são os insights que vocês têm? Onde são as fontes? Tá, eu vou contar ali desde o comecinho de quando eu entrei. Uhum. Na verdade, meu conhecimento, eu entrei sem conhecer o Profit, entrei sem conhecer o mundo trader. Meu conhecimento era bem de economia, porque eu tinha feito mais da metade do curso de economia, e aí eu tinha trocado para ciências naturais. Então, o meu conhecimento mesmo era bem macroeconômico, era bem teoria. Teoria só. Exatamente. De investimentos também, né? Mas assim, esse mundo trading eu desconhecia totalmente. E aí eu entrei na Nelógica, fui conhecendo aos poucos, mas eu entrei. Isso é muito engraçado. Eu falo pra todo mundo que eu entrei meio que sem saber o que, que eu ia O que que fazer você ia ali fazer? dentro. Porque eu entrei mais escrevendo artigos e eu achei que eu iria ficar mais nessa parte escrita. Eu Uhum. sempre fui, assim, bem. Sempre me saí muito bem desde lá da escola, enfim. Gosta de escrever. Essa parte escrita, isso, sempre dominei muito bem. E aí, na verdade, ali no meu segundo dia, minha gerente disse: Ah, não, tu vai sentar aqui nesse lugar, porque aqui atrás não passa muita gente. E daí, quando tu for gravar algum vídeo, alguma coisa, fica mais tranquilo. E daí eu, opa, como assim? Gravar alguma coisa. Pra mim era terrível. Nossa, imagina, eu gravando alguma coisa. Eu participando de uma live assim, nunca, jamais. Era o tipo de pessoa que Quebrou barreiras, trocava. então, né? Total. Que eu trocava com os coleguinhas de faculdade, assim, não, eu faço o trabalho inteiro e tu apresenta ali na frente de todo mundo. Porque eu não conseguia falar em público. Caramba! Era bem. E hoje eu já faço palestra. Mas Então a antes última de palestra você que eu fiz, trabalhar, você já tinha consciência financeira, você já investia o seu dinheiro. Você eu só não não, investi não ainda. investia? Não, não, eu tinha mesmo conhecimento ali de Uhum, universitária. uhum, Bastante conhecimento. Sempre fui uma das melhores alunas uhum. ali desde da escola, enfim, passei na URGS, na Federal, aquela coisa toda. Então, era bem assim, conhecimento teórico mesmo. E aí, e tanto, na verdade, eu pensava, e beleza, eu vou trabalhar em alguma asset, em algum banco. Nunca pensei em vir, assim, muito para esse mundo, muito menos entrar numa equipe de marketing. Nossa. Então, entrei, daí ali eu vi que eu ia também fazer vídeos, e a coisa foi acontecendo ali, literalmente eu fui pegando O e tá, jeito. tenho que fazer, vou dar um jeito de fazer. Eu lembro que os primeiros vídeos,
que eu fiz, eu ficava trancada no banheiro, assim, 1 hora, 1 hora e meia, tipo, passando muito mal. Meu Deus. Aham. Mas eu Mas sempre aí, falo isso, né? Porque é uma diferença muito grande. Eu, por exemplo, eu cheguei a dar aula para sala de aula com quase 200 alunos, no auditório, com microfone e tudo, e era tranquilo. Mas aí para falar em frente à câmera travava, né? Então é uma coisa muito diferente. Mas aí você foi se total, total. adaptando. E aí caiu no seu colo essa história do marketing e de Exato. você E produzir o aí, conteúdo. isso. Quando eu entrei, a gente tinha poucos vídeos, editorias que a gente chama, né? A gente tinha o Update News, que é aquele vídeo que fala sobre as Aham. atualizações da Da plataforma. plataforma, eu lembro. Isso. E mais 1 ou 2 vídeos, era bem pouca coisa. E daí, junto, logo que eu entrei, a gente foi estruturando melhor a equipe de conteúdo da Analógica. E aí, lógico, acabaram tendo mais editorias, acabaram tendo aí mais vídeos para gravar, enfim. E aí, lógico, tu faz ali os vídeos, tá meio que representando, né, a A Neológica, empresa. então as pessoas nos eventos me reconhecem o Lucas Chagas, que também faz os vídeos, então é aquela coisa toda. Mas uma coisa engraçada é que eles acham que a gente só vai ali pra frente da câmera. Com o A gente texto foi pronto. contratado pra ir pra frente da câmera, com o texto pronto, só pra falar, só pra sorrir ali Ator pra e câmera e atriz. deu. Exatamente. É muito engraçado isso. E não, na verdade, ali eu tinha gravado aquele vídeo para explicar, porque as pessoas não têm noção de que a gente desenvolve desde O lá do conteúdo. comecinho. E principalmente desde lá do comecinho, né? O conteúdo. E quais são as ferramentas, assim, de notícias que vocês têm costume de usar? Tá, e, assim, de mais relevante, assim, para vocês buscarem notícias para falarem sobre isso. Você Uhum. tem Na verdade, sites, a alguma gente. coisa assim que vocês gostam? Sim, claro. Na verdade, dentro do próprio Profit, né? A gente tem ali aquela grade de De notícias. notícias? Então, exato. Então, ali dá para ver a relevância da notícia também. Eu tenho um aplicativo no meu celular, então ali eu passo o dia inteiro acompanhando. Acompanhando. De 2 em 2 minutos o Profit me mostra alguma notícia ali. E também tem alguns outros sites, calendário econômico da Investing, a gente gosta bastante. Bloomberg, Enfim, não, não? não, a gente não chega a acompanhar a Bloomberg. Não, mas é. Assim, às vezes na TV, já teve Sim. alguns casos, tipo, estou no hotel, e daí eu ia lá pro canal da Bloomberg e ficar acompanhando de madrugada. Teve alguns casos assim, mas não, dia a dia é mais ali do Profit mesmo, do próprio aplicativo. Ô, tá, e quando que você se viu apaixonada pelo mercado financeiro, assim? Teve um momento, Então, assim, que você falou assim, nossa, eu tô apaixonada. teve. Eu entrei na faculdade, na verdade, pensando em ser diplomata. Então, desde lá dos meus 12 anos, eu queria ser No diplomata. caso, Uh, dos 12, você já teria que começar a estudar para a prova do Instituto Rio Branco, né? Você sabe disso. Exato. Sei bastante. Não, inclusive, durante o ensino médio, as minhas férias, eu cheguei a elaborar planos de estudo para as provas do Rio Branco. Eu tenho tudo aí ainda que eu não tive coragem de jogar fora. São os meus venenos e nem de passar para Meu, frente. Mas assim, a ideia, até quando eu fiz a inscrição para passar no vestibular de economia, foi ainda ser diplomata. E dentro, daí beleza, entrei na faculdade de economia e aí, junto quando eu entrei, foi criada a Liga de Mercado Financeiro, né? Que é super importante, na verdade, as sim. universidades terem uma Liga de Mercado Financeiro, para as pessoas ali terem mais contato com o Uhum. mercado, de fato. Então, foi criada ali a Liga da URGS, e aí começaram a ter palestras, enfim, e foi o momento que eu disse, meu Deus, eu preciso entrar no mercado financeiro. E aí eram muitas portas, né, muitas Exato. opções para entrar, trabalhar em asset, banco, enfim, várias coisas que Casas tu de pode fazer. research, tudo, né? Tem um leque de possibilidades, realmente, o mercado Muito financeiro, grande. ele dá isso. Eu até comparo com o curso de direito, né? Porque as opções são infinitas. Pode fazer milhares Muita de coisa. coisas com a faculdade, né? Exatamente. E aí foi quando eu decidi, beleza, eu quero mercado financeiro. E como a universidade em si não me dava muitas ferramentas, assim, para eu ver o mercado de fato como era, eu Prático, fui né? atrás Não de era mais, prático. exato. Não, nem um pouco. Eu fui um pouco
buscar fora isso. E aí que eu me tornei associada à PMEC Sul, fiz cursos de mentoria durante um ano com mentores de dentro do mercado. Que legal. E aí eu fui buscar, assim, ter uma noção fora. Legal. E aí você começou, quando você começou a trabalhar com a produção de conteúdo da Neológica, aí você já começou a fazer também seus investimentos, assim, a longo prazo? Ou foi antes de você estar aí? Eu ainda tô, assim, eu falo que as pessoas me perguntam muito, inclusive as pessoas me perguntam muito se eu opero de Day fato no trade. mercado. Aham. Essa era a minha E eu próxima falo, pergunta. não, eu não opero. Lógico, eu faço simulações ali na plataforma, até pra. Eu tive que aprender, né, as ferramentas, o uso, Uhum, os recursos que tem ali. Eu faço o update ainda toda semana, então são novas atualizações, são novas ferramentas, então eu tenho que saber no que eu estou mexendo. Mas de fato, eu não boto meu dinheiro ali, entendi. não opero de fato no mercado. Eu acho e tenho consciência de que se um dia eu for operar, eu tenho que ter muito mais conhecimento, também psicológico, coisa que eu acho que eu É o iria dar principal, um. né? É, exato. É aquilo que a gente conversou na live da quinta-feira, né, Thay? Que muita gente, assim, para operar day trade, principalmente, acredita que você precisa ter basicamente conhecimento técnico, né? Conhecimento teórico, mas na verdade é uma junção de coisas e uma das coisas principais que a pessoa precisa ter para operar day trade é justamente a questão do gerenciamento emocional, né? A gente até comentou sobre isso de pessoas que se perdem no meio da caminhada justamente por não se conhecerem, né? E aí o dinheiro, ele é só uma consequência daquilo que você projeta. Então, se a gente está trabalhando com algo que o dinheiro é a ferramenta, né? É ali a matéria-prima, a gente tem que ter muito cuidado, porque o dinheiro é emocional, como diz o Thiago Brunet, ele fala muito sobre isso, né? Dinheiro é emocional, a gente está ligado às emoções, então quando a gente coloca para operar de fato, esse lado emocional ele tem que estar muito equilibrado. A gente não pode colocar muito peso no day trade, a gente precisa caminhar com cautela até conseguir chegar onde a gente quer, né? E tu E tem que ter você. uma certa flexibilidade de horário também. O próprio Lucas Chagas, que é hoje meu líder de conteúdo, Uhum. eu lembro que ele chegava ao meio-dia ali na Nelógica e saía às 9, justamente porque de manhã ele tirava só para operar. Olha só. E eu, por exemplo, eu tenho faculdade ainda, eu tenho uma série de outras coisas que eu não poderia, Abrir sempre não mão, né? poderia parar aquilo, exatamente, parar e focar só naquilo. Tá, e como que você tem visto assim a participação das mulheres, assim? Você acha que está crescendo também nessa parte de operação? Porque eu sei que na questão dos CPFs cadastrados na bolsa, que a gente não sabe se aquilo é de Sempre. fato verdade, né? Eu digo, gente, não é que eu esteja desacreditando num dado que foi divulgado pela B3, não é isso. É porque a gente tem medo de a gente não saber se exatamente por trás daquele CPF existe realmente uma mulher operando, ou se alguém, né, e geralmente a gente sabe disso, é uma figura masculina que está operando no nome dela. Com Não certeza que da isso mulher, seja né? ruim, eu não estou dizendo que seja ruim ou pecado ou nada disso, mas é Mas que o a gente dado não acaba tem não um sendo dado. preciso, né? Isso, exato, a gente não tem um dado preciso ainda. Porém, a gente tem visto, assim, eu percebi também o número de alunas, né, minhas, aumentou, o número aumentou. Então, do ano passado para cá, eu tive mais mulheres, porque antes eu só tinha alunos do sexo masculino. Então, você percebe um interesse maior, assim, das mulheres com relação a investimento, a cuidar das finanças pessoais, né? Mas eu queria saber de você, assim, especificamente aí com vocês, na prática, na lida do intraday, né, do swing trade, usando a plataforma, aumentou o número de mulheres? Então, a gente não faz, na verdade, um dado, por exemplo, assim, a gente tem analistas de BI ali, Uhum, até dentro do marketing, de fato, onde a gente faz diversas estatísticas para entender melhor a persona
persona do nosso cliente, né? Basicamente é Do isso. A marketing gente digital. aplicar os conteúdos para cada um da forma correta. A gente não tem esse dado de fato, mas eu tô lá 1 ano e meio, enfim, a gente percebe que tem uma movimentação melhor de mulheres. De mulheres. Sabe? E outra coisa bem legal, eu vou bastante nos eventos da Nelogica, a gente tem muito evento durante um ano inteiro. E eu percebo também uma movimentação bem grande de mulheres nesses eventos, sabe? Isso é muito, muito legal. Que legal. Isso é muito bacana, né? Porque E também, outra coisa, mulheres, por exemplo, dentro da própria Nelogica. O número está crescendo. Que Isso é massa. outra coisa incrível. Sim, mulheres trabalhando com o mercado financeiro. Com o mercado financeiro, exatamente. Então, isso é muito legal, né? Eu acredito assim, tá? A partir do momento em que a gente tem essa consciência, e esse é o seu espírito também, é a sua pegada de levar a educação financeira, a gente sabe que é um trabalho ainda um pouco árduo. Por quê? Porque a gente está levando uma mensagem que, por muito tempo, ela foi tida como um mito, existiu um mito por trás disso. Primeiro, a questão da quantidade de dinheiro, né? Ah, nossa, para trabalhar com a bolsa, para fazer investimentos, para operar na bolsa, precisa ter muito dinheiro. Então, esse era o primeiro mito, e eu acredito que por muito tempo, e ele ainda existe, quando a gente conversa com as pessoas, a gente sabe que ele ainda existe, né? Na cabeça de muitas pessoas. Primeiro mito era esse. O segundo era de que você, assim, além de ter muito dinheiro, precisava de ter um conhecimento muito aprofundado no que diz respeito a um curso superior, por exemplo, até, né, de economia, algo relacionado à área. E a gente vê que não, que na verdade depende muito da pessoa querer fazer, né? E você também, o conteúdo que você produz hoje também leva essa mensagem da questão dos mitos para derrubá-los? Com certeza. Assim, a gente tem ali dentro do próprio conteúdo Nelogica, a gente divide o que cada pessoa faz. Hoje nós somos 3 ali, focados em conteúdo somente. Eu pego uma parte mais iniciante, pré-iniciante e iniciante, como a gente chama. E o pré-iniciante é justamente aquela pessoa que acha, que acredita ainda nesses mitos. Cara que não vê como ele pode entrar na Bolsa de Valores, como ele pode investir. Na verdade, como ele pode investir primeiro para depois ele ter uma visão um pouco melhor da Bolsa de Valores. Então, é literalmente isso, trabalhar a cabeça dele para ele entender que também é para ele. Ele também pode poupar, ele pode ter uma reserva de emergência, aí ele pode começar com alguns investimentos em renda fixa, que ele mesmo pode entender que não é um bicho de 7 cabeças, e aí sim ele ter uma visão. Buscando? Ok. Bolsa pode ser para mim também, por que não? Isso. Sim, Legal. certeza, Isso é legal. Isso é legal porque a gente vai juntando pessoas, né, que estão propagando essa mensagem. E aí a gente ganha Isso é força. gratificante, Carol. Então, Isso e a é gente muito ganha gratificante. força, não é? Porque aí você, por exemplo, você recebeu uma mensagem, né, te dizendo obrigada. Ai, tá, obrigada por você ter me aberto os olhos, você me fez enxergar uma coisa que eu não estava vendo. Então, assim, são pequenas coisas que você vai ganhando, né, ao longo da caminhada. E isso é muito importante, né? Por exemplo, hoje mesmo, você tá aí com o bracinho enfaixado, né? Tá dodói, mas tá aqui conversando com a gente. Então, eu acho que isso tem a ver com um propósito, tem a ver com uma missão, né? A gente está buscando com que outras pessoas também vejam esse lado positivo. Hoje a gente teve o evento, né? O evento aí do ano, que foi o Circuit Breaker, né? Da Bolsa. Né? Para quem não sabe, galera, aquele mecanismo, né? Quando tem a baixa. Carol, eu fiquei com muita raiva que eu não tava na Analógica hoje. Você não tava, mas você de perto, né? Imagina, a galera devia estar pirada lá. O que acontece, gente? Ibovespa ele atingiu um limite do fechamento do dia anterior para hoje, ele atingiu um limite de baixa de mais de 10%. E aí, quando acontece isso,
para tudo. Você não consegue enviar ordens, né, no mercado, então por meia hora. Exatamente. E isso tinha acontecido no Joesley Day, que ficou tão famoso, né? Joesley Day. Mas aí o que acontece? O que eu percebo? Para muita gente, esse foi o primeiro evento. Por quê? Porque nos outros, Sim. as pessoas não estavam em bolsa, não sabiam nem do que se tratava isso. Muita E aí gente eu entrou fiquei. somente esse ano. Então, Isso. muita gente que pegou pela primeira vez realmente. Isso me deixou preocupada, porque a quantidade de mensagens que eu recebi do tipo, o que eu faço? Eu vendo, né? Para quem é buy and holder, que compra as ações, faz position e carrega as posições, eu fiquei pensando assim, cara, a pessoa entrou, se por exemplo entrou ano passado e pegou todo aquele bull market, né? Toda aquela alta que a gente viveu ano passado e não realizou nem parte dos seus investimentos, então está faltando muito mais preparo, está faltando muito mais informação nesse sentido, buscar conhecimento mesmo, porque não é uma coisa simples. E é por isso que eu digo, quando você está começando, talvez o interessante seja você comprar um fundo, né? Até conversei com a Glenda na sexta-feira e a gente estava falando sobre isso. Porque um fundo de investimento, existe um gestor especializado naquilo, ele só vai fazer aquilo, ele tem um caixa muito grande, ele tem muita vivência, ele tem muita experiência, ele sabe o que fazer nesses momentos de pânico. E aí, as pessoas que não sabem, né, porque viveram só a maré alta, e aí quando pegaram a primeira maré baixa, se desesperaram. Isso me deixou preocupada hoje. Isso eu confesso. Carol, eu acho que as pessoas têm que entender que elas têm etapas antes de chegarem de fato operando na bolsa de valores. Então, etapas até... Tá reconectando? Tá me ouvindo? Tá. Agora tô. Agora tá certo. Tá, deu um reconectando ali. Fiquei, meu Deus. O Wi-Fi tem disso. Então as pessoas elas têm que entender de fato que existem etapas antes de chegar a operar na bolsa de valores. Porque também elas não entendem que bolsa não é um jogo de sorte. Elas acham, eu vou botar meu dinheiro aqui porque fulano... Não é loteria, né? Botou e ganhou. Então eu vou tentar, vou ver como é que é. Não é loteria. A maioria faz, infelizmente. Então não tem aquele pensamento de preparo, de estudo, de achar opções um pouco mais, não quero dizer simples, mas enfim, tipo, olha para renda fixa antes, faz uma reserva de emergência antes, não vai operar também com dinheiro que tu paga. Tem etapas, tem etapas. Não existe isso. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu acho justamente com esse crescimento que a gente teve agora, esse ano não, 2019, é hora da gente também mostrar para essas pessoas, sabe? É hora da gente educar essas pessoas, é uma leva muito grande de pessoas. Então é justamente isso que eu vejo, assim, que faz o meu trabalho, sabe? Pegar toda essa gama e educar. Exatamente. Nossa, tá. É muito legal isso, porque quando a gente alia, né, essas ferramentas, você de um lado, a gente aqui de outro, com várias plataformas, tem um canal, a gente está fazendo o desafio esse mês, desafio da consciência financeira lá na nossa comunidade, você viu? Telegram. A gente está fazendo lá. Por quê? Porque eu percebia a quantidade. Gente, é porque assim, vocês veem um feed, veem o stories. Mas as mensagens que eu recebo diariamente, vocês não têm noção das coisas que eu preciso ouvir, comentar e responder. E com muito medo, assim, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a pessoa ela chega a te perguntar algo, é porque você está desempenhando um papel importante na vida dela, eu acredito, Exato. Né? Então a gente tem muita responsabilidade com relação a isso. E aí, esse desafio da consciência financeira era justamente, a gente começou nesse mês, justamente para a gente parar de gastar com besteira, né? Com coisas supérfluas. A ideia inicial é essa. Para quê? Formar um hábito. Então é um hábito, tudo é um hábito. Você primeiro para de gastar. Você organiza suas finanças pessoais, inclusive, esse é o foco do meu curso, né? O MB3. Organização das finanças pessoais, mudança de mentalidade com relação a dinheiro, porque tem gente que não sabe lidar com dinheiro.
ainda traz muitos estigmas do passado, coisas que falaram que ficou impregnado na mente. Ah, vai lavar a mão, dinheiro é sujo, não mexe no dinheiro, dinheiro é sujo. Coisas que foram sendo ditas, e eu acho que isso faz parte da maioria das pessoas desse país, porque é meio que cultural. E aí você muda isso e depois é que você passa para a etapa de investir. Então, existe um processo. O primeiro passo, eu sempre falo isso, você não vai plantar num terreno sujo, cheio de entulho. Primeiro você limpa, tira o entulho e depois você começa a cavar, a plantar a sementinha, a aguar, né? Então, é algo bem devagar, não é do dia para a noite, como você falou, né? E não é loteria, não é uma coisa, eu vou fazer aqui um teste, eu vou ver o que dá, porque o fulano deu sorte, o fulano ganhou dinheiro. Então, E o pior é achar que a loteria, tomar lá uma bomba do mercado e sair dizendo, o mercado não presta, o mercado é isso, o mercado... E não é só você responsável pelo que você faz dentro do mercado. Exatamente. Então é importante entender isso também. E se existe uma forma inteligente de terceirizar, é através do fundo de investimento, que eu acredito, né? Justamente por isso. Porque você tem uma pessoa ali que está cuidando, né? Tá, e deixa eu olhar aqui, ver se tem perguntas, deixa eu ver. O Diego falou, a Thay é um arraso. Eu também acho, Diego. Acredito que ele é meu antigo chefe. Olha só, ele tá querendo que você volte, Thay. No banco que eu trabalhava. Certeza. Tem uma pergunta aqui, ó. Quantos funcionários tem na Nelógica, psicogestor? A gente tem hoje em torno de 200, 210 funcionários. Quando eu entrei, a gente tinha 100, mais ou menos. Olha, então, foi um dobrou? Aí. A Nelógica existe há 15 anos, né? Não é uma empresa nova. Mas o crescimento dela nos últimos 2 anos é assustador. Legal. Aqui o psicogestor falou, Carol, penso em fazer dinheiro no day trade, alavancar com swing trade e então começar a aplicar na bolsa. O que acha? Psicogestor, minha opinião, tá bom? Você perguntou, eu vou te dar a minha opinião. Eu acredito que o day trade ele é o extremo, tá? Então, seria o contrário, é você se organizar primeiro, começar a entender como funciona o mercado financeiro em si, tá? O mercado é muito amplo, mas o ideal não é começar, eu acho, sabe? Assim, não é começar no day trade, porque o day trade ele leva tempo. Então, quanto mais você entender da estrutura macro primeiro, sabe? Começar a fazer seus aportes ali mensais, ver como vai rendendo o seu dinheiro ali, e ir estudando o day trade, estudando a plataforma com calma, tá? Eu acho que é mais inteligente você fazer o inverso. Porque tu consegue gerenciar, se tu entender direitinho, por exemplo, bem as ferramentas de gestão de risco, tu consegue criar um gerenciamento de risco extremamente sólido. Exatamente. Faz toda a diferença. Então, toda a diferença. Vai te proteger muito. É aquilo que eu falei, né, Thay? Se você... Cada recurso. Se você ganha mais do que você perde, então a conta vai fechar. Então, isso passa pelo gerenciamento de risco. Só que eu acho que esse processo, ele pode vir e é menos doloroso se você já entende o macro, se você já entende o funcionamento, se você já tem o hábito, por exemplo, de investir, né? De aplicar seu dinheiro, por exemplo, num investimento a longo prazo. Então, psicogestor, fica aqui a minha dica para você, tá bom? Ele falou ali, isso já estou fazendo. Ah, que massa. É isso aí. Então, você já começou bem, tá? Agora é só com o pé direito. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para Thay? Acho que, deixa eu ver, acho que já passei por todas. 8. Acho que foi. O Diego, obrigado pelas dicas. Ele falou assim, queria escutar mais vocês, mas tenho Pilates agora. Diego, fica tranquilo, porque eu vou gravar. O Instagram, ele não grava live, gente, mas aí eu gravo da tela do celular e subo para o YouTube depois, tá? E vocês podem assistir lá no canal, tá bom? Então, vamos fechando por aqui hoje, tá? Eu quero te agradecer. Muito obrigada por você ter vindo, né? Muito obrigada
pelo carinho de você estar aqui, apesar de estar dodói, mas já já você vai ficar boa de novo, tá? Muito obrigada. Com certeza. E com certeza a gente vai fazer mais lives por aí, tá bom? Tá Eu certo. fiquei muito Obrigada, feliz. Carol, pelo teu convite. Imagina. Verdade. Sempre Fiquei muito feliz. incrível. Pessoal que estava aqui na live com a gente, muito obrigada. Um beijo.